Olá a todos. Esta apresentação se refere ao projeto final do curso de Mineração de Dados de 2018, da Unicamp, com o tema de predição de aluguéis de bicicleta na cidade de Chicago. Primeiramente, vamos falar sobre a linha de desenvolvimento que foi seguida pela equipe. Foi montado um cronograma, onde as tarefas foram distribuídas entre os membros, resultando em 5 principais tópicos a serem discutidos. Objetivo principal: análise de features, análise exploratória, predição e modelo, e resultados finais. Começando pela identificação do problema a ser resolvido, temos como objetivo principal, predizer a quantidade de bicicletas alugadas de acordo com as diversas características relativas ao clima. Para isso, temos uma base com mais de 4 anos de dados referentes ao aluguel de bicicletas e condições climáticas da cidade de Chicago, obtidas pelo site kaggle.com. Foi definido que este projeto deve ser tratado como um problema de regressão. Analisando-se a base de dados, com cerca de 13 milhões de ocorrências, tem-se várias categorias de features. São elas: clima-tempo, com temperatura, umidade, pressão, visibilidade, velocidade do vento, precipitação e eventos climáticos, consumidor, com tipo de usuário, ou seja, se este é consumidor ou assinante do serviço, e gênero do mesmo, aluguel, com ID, data de início e fim, e duração total do aluguel, e por fim, estação, com ID, latitude e longitude da estação de início e fim, e capacidade de ambas. Também houve 4 alterações na base a fim de deixá-la mais enxuta e precisa. Fez-se a remoção de linhas com valores inválidos. Também foi feita a alteração da feature de precipitação para 0 caso não haja chuva ou tempestade. Houve a adição de features de dia da semana e feriados. E finalmente foi feita a remoção de features de IDs, condições climáticas, e sensação térmica. Após agrupar-se os dados em um arquivo menor e mais preciso, pôde-se começar a análise exploratória do mesmo. Os gráficos abaixo mostram que os aluguéis durante a semana se concentram mais na região central de Chicago, enquanto os aluguéis de final de semana se concentram mais próximos do lago, onde ficam os principais parques da cidade. Já este terceiro gráfico mostra que o comportamento dos aluguéis segue um padrão, tendo mais aluguéis no meio do ano e poucos no final e início de ano. Continuando a análise exploratória, agora olhando para a parte climática, pudemos validar nossa hipótese de que há mais aluguéis de bicicletas com menos chuva, e também que com temperaturas maiores há mais aluguéis. Porém um fato curioso, que até então não tinha vindo à tona, é que ao atingir certa temperatura, 35 graus ou mais, há uma queda brusca no aluguel das bicicletas. Para a parte de predição, esta foi dividida em 3 períodos distintos. Um dia, com granularidade de 1 hora, uma semana, também com granularidade de 1 hora, e um mês, com granularidade de 1 dia. Esta é a base principal que foi aplicada na próxima tela, que são os modelos usados. Os modelos, em sua primeira tentativa, foram 3. Random Forest, SVR, e Linear Regression. Logo de início o Random Forest se mostrou melhor em comparação com o Linear Regression. Foi utilizada uma janela de dados deslizante com 10 árvores para a predição de todos os dias, semanas, e meses de 2017. O SVR, que é o SVM só que para problemas de regressão, mostrou resultados satisfatórios com os kernels RBF Linear, para datas de forma fixa, maior que 1 dia de intervalo. Já o Linear Regression não obteve bons resultados com este tipo de problema, portanto foi descartado. Por fim, chegamos aos resultados finais obtidos pela execução dos modelos em cima dos dados. Para prever os dias, utilizar as últimas 64 semanas obteve o melhor cenário, com precisão média de 94%. Houve algumas exceções, como Natal, Ação de Graças, e Ano Novo. Agora os resultados de predição de semanas. Utilizar as últimas 64 semanas também obteve o melhor cenário, com precisão média de 95%. Repetindo o mesmo cenário anterior, também houve algumas exceções relativas a feriados. Para a predição de meses, foram utilizados os últimos 42 meses, que é o total de meses anteriores disponíveis na base, e obteve-se precisão média de 91%. Como pode-se notar, a precisão de cada mês variou dependendo dos dados usados, portanto não há um padrão certo como nos últimos 2 cenários. Para os resultados discrepantes referentes aos feriados de Ação de Graças, Natal e Ano Novo, foi aplicado o modelo SVR com a predição de 1 dia, e granularidade de 1 dia também. Houve uma significativa melhora na precisão, que variou entre 96% e 98% para os dias de Natal e Ano Novo, respectivamente.
Por último e não menos importante, as dificuldades encontradas durante o projeto foram muitas, porém as três mais importantes foram: o tamanho do arquivo da base de dados bruta, que era cerca de 3 GB, a seleção das características, ou seja, o que deveria ser mantido, removido e adicionado, e também a acurácia na previsão de alguns dias e feriados específicos do ano, como mencionado anteriormente. Chegamos ao fim. Muito obrigado pela atenção.